Documentos vazados da NASA que provam a existência de alienígenas. Alienígenas são criaturas que os cientistas vêm estudando há décadas e, apesar de todos os relatórios sobre esses seres, os cientistas não foram capazes de decodificar informações suficientes para confirmar se eles realmente existem. Mas isso foi o que fomos levados a acreditar. E agora, alguns documentos usados pela NASA para esconder suas atividades secretas finalmente vazaram, e entre eles estão a prova de que os alienígenas existem. A evidência mais clara de encontro alienígena da história. A foto de Kelvin é considerada uma das evidências mais claras que sugerem a existência de vida alienígena. Em agosto de 1990, 2 caminhantes capturaram uma imagem incrível nas proximidades de Kelvin, na Escócia. Na fotografia, um imenso objeto pairava sobre as terras altas da Escócia enquanto era seguido de perto por caças a jato. Testemunhas oculares descreveram um objeto metálico com cerca de 31 metros de comprimento, observando-o flutuar no céu por mais de 8 minutos, emitindo um zumbido baixo. Os caças a jato mantinham uma distância segura enquanto continuavam a perseguir o objeto misterioso. Logo após o encontro, os caminhantes entregaram 6 fotos do objeto ao jornal escocês Daily Record para documentar o ocorrido. O jornal encaminhou as imagens ao Ministério da Defesa britânica, mas, estranhamente, não houve publicação de histórias sobre esse notável avistamento e as fotos desapareceram. 30 anos depois, em uma reviravolta impressionante, o jornalista acadêmico professor David Clark, que atuou como ex-curador dos projetos de arquivos de OVNIs no Arquivo Nacional, conseguiu localizar a foto original. Ele fez isso entrando em contato com o assessor de imprensa anterior da Força Aérea Real, Greg Lindsay, que havia mantido uma cópia da foto original desde o incidente de 1990. O Sr. Lindsay entregou a foto original a David Clark, que agora está arquivada na Universidade Chatfield Hallam. Em outubro de 2021, o Scott Sun relatou que os arquivos relacionados ao avistamento de Kelvin em 1990 deveriam ter sido divulgados pelo Ministério da Defesa, conforme exigido pela regra dos 30 anos. No entanto, o Ministério da Defesa bloqueou a liberação dos arquivos até 2072, gerando ainda mais mistério e especulação em torno deste encontro alienígena na Escócia. Os arquivos hackeados da NASA por Gary McKinnon. Gary McKinnon fez história quando invadiu os sistemas da NASA durante um período em que abrangeu de fevereiro de 2001 a março de 2002. Em sua incursão, McKinnon descobriu arquivos privados que permaneciam ocultos do público. Um desses arquivos intrigantes era conhecido como Projeto de Divulgação. O projeto de divulgação consistia em um livro que abrigava aproximadamente 400 relatórios de várias fontes abrangendo circunstâncias relacionadas aos céus. Esses relatórios incluíam informações de controladores de tráfego aéreo e indivíduos envolvidos no lançamento de mísseis nucleares. O livro também continha dados sobre tecnologia de engenharia observada em naves alienígenas, algumas das quais foram capturadas ou destruídas. O mais notável era que esses relatórios contavam com testemunhas confiáveis. Enquanto navegava pelos sistemas da NASA, McKinnon também encontrou informações sobre um departamento encarregado de retocar imagens de OVNIs a partir de imagens de satélite de alta resolução. Além disso, ele descobriu arquivos contendo imagens de alta resolução classificadas em categorias de processamento, incluindo arquivos não filtrados e não processados. A conexão de internet precária da Grã-Bretanha o impediu de baixar as fotos, mas ele conseguiu visualizar uma delas. Um objeto prateado em forma de charuto com esferas geodésicas em ambos os lados. Não havia informações sobre o tamanho, mas o objeto claramente não se assemelhava a nenhuma criação humana. O acesso de McKinnon também se estendeu a uma planilha Excel da NASA intitulada Oficiais Não Terrestres. Essa planilha continha nomes e patentes de pessoal dos Estados Unidos que não apareciam em nenhum outro registro público. Além disso, ela mencionava transferências de navio para navio, informações tratadas como altamente confidenciais, e esses documentos vazados por McKinnon levantaram questões intrigantes e continuam a alimentar debates sobre o que exatamente a NASA estava investigando e mantendo em segredo. Encontro com nave alienígena. Neste intrigante vídeo,
Um dos 3 registros vazados dos arquivos militares dos Estados Unidos testemunhamos um encontro impressionante com uma espaçonave alienígena. As imagens mostram o momento em que militares a bordo de um jato detectaram essa misteriosa presença utilizando uma câmera infravermelha enquanto a nave sobrevoava a costa leste. Ao longo do clipe, podemos ouvir as reações incrédulas dos ocupantes do jato ao avistarem esse objeto de aparência singular. Inicialmente, os pilotos presumiram que poderia se tratar de algum tipo de drone, mas logo perceberam que algo incomum estava acontecendo. A espaçonave parecia resistir aos ventos fortes e movia-se de forma surpreendente, distinta do funcionamento de uma aeronave convencional. Nos primeiros 20 segundos do vídeo, observamos uma relativa inatividade. No entanto, no segundo 23, um momento notável ocorre. A câmera captura um pequeno solavanco e a nave começa a girar no sentido anti-horário. Esse giro intrigante continua e um dos pilotos fica fascinado enquanto diz: "Olha aquela coisa que está girando." A bordo da aeronave, a tripulação fica surpresa e entusiasmada com essa descoberta sem precedentes. Enquanto um dos militares registra detalhes do ocorrido, a espaçonave continua a sua rotação até quase parar. Para um observador casual, esse vídeo poderia passar despercebido, mas para os militares representou um avistamento notável e incomum, distinto de todos os relatórios anteriores. Evidências de vida alienígena no planeta vermelho. Quando a NASA divulgou imagens de Marte em 1976 através do Viking Orbiter, o autor americano Richard Hoagland já tinha teorias intrigantes sobre a possível existência de vida alienígena no planeta vermelho. Hoagland ousadamente afirmou que a agência espacial detinha conhecimento sobre civilizações alienígenas em Marte, mas mantinha isso em segredo do público. As fotos capturadas pelo Viking Orbiter apresentavam certas estruturas que pareciam sugerir a presença de vida em Marte. Uma imagem em particular que se assemelhava a uma esfinge fortaleceu as convicções de Richard e levou muitos a acreditar que essas estruturas poderiam ter sido construídas por alienígenas que habitavam o planeta. No entanto, em 1998, quando a NASA divulgou imagens mais nítidas, muitas das teorias que circulavam foram desacreditadas. Richard Hoagland apresentou um relatório de 1960 que sugeria que qualquer descoberta relacionada à vida alienígena deveria ser mantida em segredo do público, a fim de evitar perturbações na evolução do nosso universo. Esse relatório, encomendado pela própria NASA, confirma a autenticidade de suas alegações. O mistério em torno de Marte e a possibilidade de vida alienígena ainda persistem como um enigma fascinante, e as teorias de Hoagland continuam a gerar debate e especulação. Os arquivos de Kecksburg. Os arquivos de Kecksburg abrigam um dos incidentes mais misteriosos da história, ocorrido em Kecksburg, Pensilvânia, em 9 de dezembro de 1965. Naquele dia, uma gigantesca bola de fogo foi avistada em 6 locais diferentes nos Estados Unidos, levando os moradores da vila de Kecksburg a relatar um ruído de colisão, vibrações e sinais de fumaça azul surgindo da floresta. Relatos de detritos metálicos quentes também surgiram em Michigan e no norte de Ohio, enquanto a área metropolitana de Pittsburgh registrou explosões sônicas. Tudo isso foi quase imediatamente atribuído àquela misteriosa bola de fogo. Quando militares chegaram ao local do acidente, isolaram a área e transportaram um enorme objeto metálico em forma oval com hieróglifos estranhos na traseira de um caminhão. Esse objeto peculiar foi levado para a base da Força Aérea de Ohio e seu tamanho era comparável a de um ônibus. Inicialmente, o Pentágono afirmou que o objeto era um meteorito, oferecendo poucos detalhes adicionais. No entanto, as opiniões e respostas variadas sobre o incidente suscitaram suspeitas de encobrimento por parte da NASA. O arquivo Kecksburg foi reaberto em 2013 e a NASA contradisse a explicação anterior, afirmando que o objeto não era um satélite. Em 2005, a Agência Espacial revisou sua declaração novamente, alegando que o objeto era, na verdade, um satélite. Essas respostas divergentes e a falta de clareza deixaram claro que a NASA estava escondendo informações do público. No entanto, os esforços de ocultação não conseguiram enterrar o incidente de Kecksburg no esquecimento.
A pesquisa continuou e mais pessoas se interessaram pela verdade por trás desse misterioso acidente na floresta. Testemunhas oculares do incidente de 1965 recordaram visitas de funcionários à paisana com ameaças para que não compartilhassem o que tinham visto com ninguém, mantendo assim os detalhes do caso em segredo. Para expor a verdade por trás dos arquivos de Kecksburg, uma lei de liberdade de informação foi iniciada. Embora a NASA tenha tentado evitar a abertura dos arquivos, o tribunal aprovou a lei, levando à reabertura dos arquivos de 2007. No entanto, a agência espacial alegou que as partes cruciais dos arquivos haviam sido perdidas, limitando assim a capacidade de decifrar completamente as informações contidas neles. Assim, o mistério em torno de Kecksburg persiste como um dos enigmas mais intrigantes e controversos da história. O satélite Cavaleiro Negro. O misterioso satélite conhecido como Cavaleiro Negro tem sido um ponto focal em teorias de conspiração alienígena há muitos anos. Esse objeto enigmático de cor negra foi avistado pela primeira vez orbitando a Terra em 1998 durante uma missão de vai e vem espacial com destino à Estação Espacial Internacional. A origem do satélite é envolta em mistério e alegava-se que ele tinha mais de 12 mil anos de idade. Embora tenha sido catalogado oficialmente como lixo espacial, muitos acreditam que ele foi colocado na órbita terrestre por seres extraterrestres como uma forma de comunicação ou observação. As histórias e teorias em torno do Cavaleiro Negro são diversas e intrigantes. O interesse por esse objeto misterioso remonta a Nikola Tesla, que alegou ter recebido sinais de rádio do espaço em 1899. Tesla estava conduzindo experimentos de rádio em Colorado Springs naquele ano e chegou a acreditar que esses sinais eram tentativas de comunicação por parte de seres de Marte, usando números como uma linguagem universal. Já fizemos um vídeo aqui no canal sobre 10 mistérios sem explicação sobre a vida de Nikola Tesla, onde esses sinais são explicados em detalhes. Vou deixar inclusive o link aí na descrição. Agora, voltando à teoria sobre o Cavaleiro Negro, ressurgiu novamente em 1972, quando o engenheiro civil e operador de rádio Jürgen Hels afirmou ter observado um objeto estranho respondendo aos seus sinais de rádio enquanto transmitia de sua casa em Oslo. Os sinais de rádio foram devolvidos a ele momentos depois, alimentando ainda mais a especulação de que se tratava de um fenômeno alienígena. O mistério em torno do satélite Cavaleiro Negro continua a intrigar e inspirar debates, representando um dos enigmas mais fascinantes e controversos do espaço. Buzz Aldrin e os avistamentos de OVNIs na Lua. Buzz Aldrin, um dos ilustres astronautas que participaram da história Missão Lunar, trouxe consigo uma narrativa adicional e intrigante relacionada ao avistamento de OVNIs durante a primeira viagem à Lua. Enquanto exploravam o solo lunar, a equipe teria observado grandes objetos flutuando próximos a eles. Inicialmente, a equipe confirmou que os módulos de foguetes já haviam se separado e estavam a 6.000 milhas de distância da posição atual da Lua. Buzz Aldrin descreveu esses objetos como grandes e seguindo uma formação que lembrava um estacionamento. O retorno à Terra deixou Aldrin e seus companheiros de equipe convencidos de que haviam testemunhado o encontro com seres extraterrestres. Para validar suas afirmações, um teste de detector de mentiras foi conduzido pelo Instituto de Biologia, Bioacústica e Saúde Sonora. Os resultados desse teste reforçaram a convicção de Aldrin e dos outros astronautas de que eles realmente haviam tido um encontro no espaço com seres alienígenas. No entanto, recentemente, vídeos surgiram apresentando Buzz Aldrin negando essas afirmações anteriores. Ele explicou que os locais alienígenas que ele havia mencionado eram, na verdade, nada mais do que 4 painéis que se haviam separado da espaçonave e que os áudios usados para o teste eram de décadas atrás, não representando entrevistas recentes. Apesar dessa negação, persiste um teste ultra-secreto que reproduz a voz real de Aldrin, supostamente confirmando suas alegações de encontro com alienígenas naquela noite. Isso prova que a NASA continua ocultando muitas evidências alienígenas, inclusive aquelas que já foram confirmadas. Objetos voadores próximos ao Sol.
Essa filmagem de 2012, proveniente de uma transmissão ao vivo da NASA que focalizava o Sol, rapidamente ganhou notoriedade antes de ser abruptamente interrompida devido à detecção de atividades suspeitas. O vídeo em questão provocou um verdadeiro frenesi na internet, com especulações fervilhando sobre a possibilidade de que esses objetos avistados nas proximidades do Sol fossem espaçonaves alienígenas. A misteriosa filmagem foi inicialmente compartilhada por um youtuber e nela podemos observar um objeto de aparência peculiar se deslocando em direção ao Sol. Essa transmissão foi capturada por uma câmera telescópica a bordo do Observatório Solar e Heliosférico SOHO. O objeto em questão foi descrito como se assemelhando a uma espaçonave construída em metal, com proporções gigantescas. O fenômeno intrigou especialistas e amantes da ufologia, levantando perguntas sobre a natureza desses objetos e a possibilidade de que formas de vida extraterrestres estejam observando ou explorando no nosso sistema solar. Até hoje, esse evento continua a ser um dos enigmas mais fascinantes e debatidos no espaço sideral. Caça-jato da Marinha dos Estados Unidos flagra OVNI triangular no Mediterrâneo. Essa filmagem intrigante foi capturada por um caça-jato enquanto circulava pelo mar Mediterrâneo, prestes a pousar no porta-aviões US Fort. O que parecia ser uma aterrissagem comum se tornou um encontro extraordinário quando a aeronave passou por um objeto extremamente peculiar estacionado na lateral do navio. O objeto em questão era uma aeronave de formato triangular que se assemelhava a algo saído diretamente de um cenário de Star Trek. Sua aparência não tinha nenhuma semelhança com os caças a jato convencionais feitos pela humanidade. O vídeo dessa surpreendente observação chamou tanta atenção que governos de outros países acusaram o governo dos Estados Unidos de colaborar com OVNIs. A filmagem aumentou ainda mais o mistério em torno dos avistamentos de OVNIs que variam desde OVNIs em forma de diamante até OVNIs circulares. No entanto, o destaque desse vídeo foi o OVNI triangular, que rapidamente se tornou o centro das atenções, gerando uma grande quantidade de discussões e especulações em todo o mundo. Esse encontro em comum no mar Mediterrâneo permanece como um dos eventos mais enigmáticos relacionados a OVNIs. Arquivo de 1.500 páginas sobre OVNIs vazados pela Lei de Liberdade de Informação. Recentemente, uma solicitação feita à NASA com base na Lei de Liberdade de Informação revelou um impressionante arquivo de 1.500 páginas contendo relatórios e avistamentos de OVNIs disponíveis para o público. Este extenso arquivo documentava os relatos de indivíduos que testemunharam incidentes envolvendo avistamentos de alienígenas e OVNIs. As informações contidas nessas páginas também detalhavam as experiências das pessoas que fizeram esses relatórios, muitas das quais alegaram ter sido fisicamente afetadas durante esses encontros. Alguns dos relatórios mencionavam situações como queimaduras, que eram atribuídas a possíveis contatos com jatos de OVNIs. Esses relatos deixam claro que essas testemunhas vivenciaram eventos verdadeiramente extraordinários e misteriosos. A disponibilização desses relatórios lança luz sobre a diversidade e a complexidade nos avistamentos de OVNIs ao longo dos anos, desencadeando um aumento no interesse público e na busca por respostas para esses enigmas aéreos. O misterioso avistamento de OVNIs pelo US Nimitz. Esse é o terceiro vídeo de avistamentos de OVNIs capturado pelos militares dos Estados Unidos, todos eles divulgados junto com um arquivo de relatórios de OVNIs disponibilizados por meio da Lei de Liberdade de Informação. As imagens registradas foram feitas em 2004, quando o US Nimitz navegava ao largo da costa sul da Califórnia. Antes da captura desse vídeo, havia relatos persistentes de uma aeronave não identificada pairando nos céus da região. Essa aeronave não identificada havia sido observada por quase uma semana antes de os militares gravarem o vídeo em questão. O piloto e a tripulação do US Nimitz testemunharam um objeto incomumente grande, de formato oval e cor branca, com cerca de 12 metros de comprimento. O vídeo vazado abrange um período de pouco mais de um minuto, no qual US Nimitz acompanhou a nave alienígena usando uma câmera infravermelha avançada. Devido à forma peculiar do objeto alienígena, ele foi apelidado pelo pessoal de Tic Tac.
Esse encontro misterioso e a filmagem subsequente geraram grande interesse e especulação sobre a natureza desses objetos e a possibilidade de encontros com inteligências extraterrestres. O vídeo FLIR, do US Nimitz, permanece como um dos mais notáveis registros de avistamentos de OVNIs até hoje. E aí? Qual sua opinião sobre o que trouxemos nesse vídeo, afinal? Então deixe os seus comentários aqui e até o próximo vídeo!